apenas o versículo 21. Então Elias se chegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o. Se é Baal, segui-o. Porém o povo nada respondeu. Deus abençoe a leitura deste versículo bíblico. A dúvida, meus irmãos, é um sentimento comum a todas as pessoas. Temos dúvidas sobre tantas coisas, sobre coisas muito simples e sobre coisas muito difíceis, muito complexas. A dúvida alcança o ser humano em todas as faixas de idade. Até as crianças têm as suas dúvidas sobre as suas escolhas, sobre o que querem, sobre as suas decisões. E nós vamos crescendo assim, meus irmãos, e em diversos momentos, em diversas situações, nós temos dúvidas sobre o que fazer, sobre o que escolher. Então, a dúvida é inerente ao ser humano. Quando é que nós temos dúvida? Em primeiro lugar, quando temos mais de uma opção e temos dificuldade de avaliar qual é a melhor opção. Se nós só temos uma opção, você só pode viajar de trem, não tem outra condução, você não tem dúvida. Ou você vai naquele trem ou não vai. Mas se você pode ir de trem, se você pode ir de carro, se você pode ir de ônibus, se você pode ir de avião, aí você começa a raciocinar sobre um monte de coisas para saber o que é melhor, o que convém, quais são as possibilidades. Quando se tem mais de uma opção, nós temos dúvida, muitas das vezes, quanto à escolha. Eu fico imaginando, meus irmãos, as irmãs, as mulheres que por natureza, têm a sua vaidade, quando não é exagerada, ela é abençoada. Aí eu fico imaginando as irmãs que eu vim para a igreja. Aí vai escolher uma roupa. E os irmãos sabem que a mulher se lembra do que ela usou há 6 meses atrás, se foi de manhã, se foi à noite. Ela falou, com essa eu não vou. Porque eu já fui há 6 meses atrás. E às vezes é muito por ela não, sabe? Que é porque a outra não vai lembrar. Que ela usou aqueles 6 meses atrás. Então as mulheres têm essa dificuldade. Às vezes ela guarda a roupa, você tem tanta coisa, o que eu vou? A dúvida, porque tem muitas opções. Agora os homens parecem ser mais fácil. Tem meia dúzia de terno, escolhe qualquer um. Aí ele usa um nesse domingo, não lembra nem o que usou no domingo passado. E está tudo bem, e ninguém repara. E vai tudo bem, é mais fácil. Em segundo lugar, meus irmãos, a dúvida é quando não temos todas as informações necessárias. E há questões sérias na vida que a gente precisa decidir, precisa escolher, precisa tomar posição, mas a gente não tem todas as informações, a gente fica confuso, em dúvida. Se eu soubesse um pouco mais, se tivesse mais conhecimento a respeito disso, não tenho todas as informações, traz dificuldade. Em terceiro lugar, quando queremos aquilo que nos agrada, aquilo que enche o nosso coração, aquilo que desejamos, mesmo que não seja a melhor decisão. E quando nós temos essa consciência, aí se estabelece um conflito daquilo que eu gosto, daquilo que eu quero, quanto aquilo que eu devo. Aí há um conflito entre a emoção e a razão, entre os sentimentos de desejo, daquilo que queremos, da escolha que vamos fazer, e a razão. Aí nós ficamos naquele conflito. Quantas das vezes nós queremos coisas, meus irmãos, tomamos decisões que não é a melhor, racionalmente não é a melhor, mas é o que nós queremos, aquilo enche o nosso coração. Então isso às vezes traz esse conflito e essa dificuldade de tomarmos decisão. É assim, meus irmãos, que muitas pessoas erram com convicção. Fazem a sua escolha, tomam a sua decisão, sabem que não é a melhor, sabem que às vezes estão escolhendo a coisa errada, o caminho errado, tomando a decisão errada, mas é o que querem. Então a pessoa escolhe, a pessoa decide com convicção.
convicção. É o erro por convicção daquilo que querem, daquilo que escolheram. Mas é claro, meus irmãos, que até este momento da decisão há um conflito, há reticências. Em quarto lugar, meus irmãos, nós temos dúvida quando ponderamos as possíveis consequências da decisão. E que bom seria, meus irmãos, se nós sempre considerássemos isso. Se nós sempre pudéssemos avaliar, podemos ter uma ideia das consequências das nossas escolhas e das nossas decisões. E nós sabemos, meus irmãos, que há consequências que elas são transitórias, é um momento, aquilo pode afetar a nossa vida por alguns dias, alguns meses, um período curto. Mas nós temos consequências, meus irmãos, de escolhas, de atitudes que nós temos, que elas são duradouras. Elas vão durar muito tempo. Elas vão nos acompanhar. E nós temos consequências, meus irmãos, que são definitivas da nossa vida. Nunca mais vão se apagar. Nós não vamos afastar dela nunca. São aquelas escolhas e decisões que vão marcar a nossa vida e trazer consequências definitivas à nossa vida. Em quinto lugar, meus irmãos, ficamos na dúvida quando a decisão que tomamos, a escolha que fazemos, afeta a vida de outras pessoas. E se eu escolher isso, se eu fizer aquilo, isso aí vai afetar a vida de outras pessoas. Às vezes da família, às vezes de um amigo, de um colega de trabalho, enfim, isso vai afetar. Então não é uma escolha que eu vou fazer que as consequências vêm apenas sobre mim, mas vai afetar outras pessoas. E nós ficamos naquele dilema, naquela dúvida. Em sexto lugar, meus irmãos, quando temos pouco tempo para tomar a decisão. Sabe, são aquelas decisões rápidas. Nós não temos muito tempo para escolher, para decidir. E nós ficamos naquela dúvida, né, do que fazer. Não dá para pensar muito tempo, não dá para refletir muito, não dá para investigar, não dá para perguntar, não dá para ampliar os conhecimentos, tem mais informações. Então, a gente pressionado pelo tempo, ficamos em dúvida sobre o que fazer, o que decidir. Em sétimo lugar, meus irmãos, também, quando estamos debaixo de pressão, quando estamos sob pressão, né, de tempo, das circunstâncias, né, o que é que nós vamos fazer, então nós ficamos naquela dúvida. E às vezes, meus irmãos, nós decidimos até, em meio à dificuldade, somos abalados emocionalmente, não estamos nem no equilíbrio certinho das coisas, porque a pressão às vezes nos desestabiliza e a gente tem que tomar decisões naquela dor, naquela agonia, e às vezes decidimos errado justamente porque estamos debaixo de grande pressão emocional. Assim, meus irmãos, a dúvida é comum. Quantas vezes você tem dúvida sobre coisas tão simples e sobre coisas tão difíceis? Você vai sair de casa, você fala, leva o guarda-chuva ou não leva? Uma coisa simples. Se você não levar, você toma um banho. Às vezes vai estragar a escova marroquina, não é? Mas não é nada de grave, não vai quebrar ossos, não é? Mas não temos essas dúvidas, não é? Vou nesta van, vou na próxima. Vou neste ônibus, vou no próximo. Vou de manhã, vou à tarde, né? E há decisões que afetam a nossa vida, decisões importantes na nossa vida. Decisões sérias que temos que tomar. As dúvidas, elas também alcançam as pessoas quanto às questões espirituais, que de toda forma tem a ver com a sua vida, né? O homem é um ser material, mas também espiritual. Nós não somos só carne, também não somos só alma. Nós somos carne e alma, nós somos um ser também espiritual. Então há questões espirituais que tocam a nossa vida. E às vezes as pessoas têm dúvidas sobre essas questões. Por exemplo, será que Deus existe? Não tem gente que tem dúvida disso? E às vezes pessoas criadas na igreja, em algum momento uma para, Deus existe mesmo? Como é que eu posso saber? O céu e o inferno existem? São temas da Bíblia, apresentados pela Bíblia. Será que existem?
Jesus veio mesmo ao mundo, apesar de todas as evidências de tudo que está escrito, tudo que está dito na Bíblia e fora da Bíblia, há pessoas que às vezes têm essa dúvida: será que Jesus veio mesmo? Outra dúvida: a Bíblia é a verdade mesmo? Posso acreditar, posso seguir? A Bíblia é a verdade, é a palavra de Deus? Qual é a religião que eu devo seguir? Essa aí, então, meus irmãos, em meio a centenas de religiões do nosso tempo, a pessoa fica na dúvida: qual é a religião? Qual é a igreja? O que é que eu posso seguir? O que é certo e o que é errado aos olhos de Deus? O que é pecado e o que não é pecado aos olhos de Deus? O que é que eu devo fazer para ser salvo? Aliás, essa é uma dúvida desde os dias de Jesus. Quando o jovem foi me perguntar: o que é que eu devo fazer para ser salvo? Há pessoas perguntando isso, meus irmãos, de alguma forma, até o dia de hoje. Como posso ter certeza de que eu vou para o céu? Como posso descansar tranquilo, dormir em paz e saber que em qualquer tempo que eu morrer, eu vou para o céu? São dúvidas, meus irmãos, que têm a ver com a nossa vida espiritual. Deus pode nos ajudar. Deus pode nos ajudar nessas questões. Esta é a boa notícia. Em Mateus 22, 29, nos diz o Senhor: errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Então, meus irmãos, aí está a ajuda de Deus para a nossa vida. Jesus está dizendo assim: precisa conhecer a palavra, a Bíblia. Estarmos diante da palavra, não como um texto histórico, mas o texto que é a palavra de Deus. Dependendo da direção dos teus olhos, da tua mente, do teu coração para a Bíblia, você vai ser muito ajudado com o texto bíblico. Há pessoas que leem a Bíblia e não encontram Deus. Há tantas outras pessoas que leem a Bíblia e de cara encontram Deus. A maneira como se lê e como se crê na palavra de Deus. A Bíblia pode nos orientar. Jesus disse que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Então Ele é a verdade. Quando nós temos a verdade, nós eliminamos as dúvidas. Nos facilita tomarmos a decisão. Nós sabemos o que devemos fazer. Podemos até não fazer. A escolha é nossa, a decisão é nossa, as consequências também. Mas nós temos a orientação do que fazer. Jesus disse que Ele é a verdade. Precisamos voltar para a Bíblia, para a palavra do Senhor. O texto que lemos nos remete a uma época em que o povo de Deus estava tendo uma vida espiritual bastante conturbada. Não estava uma vida certinha que agradava a Deus, regular, não. Eles estavam tendo uma vida bastante conturbada do ponto de vista espiritual. Quantas das vezes as pessoas, meus irmãos, aqui e ali, às vezes mesmo os arraiais do reino de Deus, têm a sua mente confusa, a sua vida confusa. Às vezes agindo de forma que não deveria agir, às vezes colocando o pé onde não deveria colocar, às vezes amando coisas que não deveriam amar. As pessoas, às vezes, vivendo uma vida espiritual de dificuldade. O povo de Deus naquela época do profeta Elias estava vivendo assim. Eles estavam confusos e divididos entre o culto ao Senhor, o Deus de Israel, e a Baal, o Deus dos caldeus. Havia essa confusão, essa divisão. Eles se voltaram para os princípios da idolatria. O que é que aconteceu com aquele povo? Porque eles estavam divididos entre os dois pensamentos a respeito da adoração a Deus. Há muita gente confusa quanto a isso, como adorar, qual é a maneira certa, o que devo fazer. Então há pessoas que adoram aqui, adoram ali, e acham que tudo é válido, tudo é possível. Mas a Bíblia diz que não. As coisas convergem unicamente para Jesus, o Senhor. Sempre para Ele, na direção dEle, e unicamente para Ele, Jesus. O povo estava sendo pressionado naquela época pelo rei Acabe para prestar culto a Baal. A idolatria é um dos principais pecados contra Deus.
nos nossos dias, muitas pessoas também têm sido induzidas a cometer diversos pecados contra Deus, não somente da idolatria, mas diversos pecados. As pessoas são incitadas, convidadas, estimuladas em todo o tempo a ter uma vida de pecado contra Deus. Às vezes não percebem as escolhas que fazemos, o caminho que tomamos, as atitudes que tomamos, aquilo que falamos, a forma como pensamos, as nossas ações muitas das vezes estão sendo reprovadas por Deus. Pecamos contra Deus. Em 1 Reis, no capítulo 16, versículo 30, diz que o rei Acabe, ele fez o que era mal perante o Senhor, mais do que todos os reis que vieram antes dele. Olha o perfil do homem, olha o perfil desse rei Acabe. Ele fez o que era mal, mais do que todos os outros que vieram antes dele. Ele se casou com Jezabel, uma mulher comprometida com o paganismo. Logo o rei Acabe se envolveu com o culto aos ídolos. Ele proibiu o povo de ir ao templo para cultuar a Deus. Eles não podiam mais. Em muitos lugares nos dizem que nós vivemos, as pessoas estão proibidas de ir ao templo, estão proibidas de ter templo, estão proibidas de se reunir e adorar a Deus, como nós temos toda essa liberdade aqui de fazermos esta noite. Ele mandou fazer bezerros de ouro para serem adorados pelo povo. Ali estava uma imagem do bezerro para ser adorado pelo povo. Ele serviu a Baal e adorou aos seus deuses. Nos dias de Acabe, muitos profetas foram perseguidos e mortos. Na mesma época, um homem fiel a Deus chamado Abadias, ele escondeu 1000 dos profetas para livrá-los da morte, porque a ordem de Acabe era matar todos os profetas de Deus. Em meio a tudo isso, Deus levantou o profeta Elias para falar ao povo. Então ele desafiou o povo a tomar uma decisão. Muitas das vezes somos desafiados a tomar decisão que vai mexer com a nossa vida, com o nosso rumo, com o nosso destino. Somos levados a tomar decisões, convidados a tomar decisões que têm a ver com a nossa vida espiritual, com o nosso destino, com a nossa alma. É isso que Elias estava fazendo naquela época, confrontando o povo com aquela situação, colocando aquela questão diante do povo. Ele desafiou o povo a tomar uma decisão. Elias então perguntou: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se é o Senhor Deus, seguiu; se é Baal, seguiu. Então, se eles crescem que era Deus, o Deus de Israel, o Senhor era o Deus de Israel, eles deviam seguir o Senhor e abandonar os pecados, a idolatria e seguir somente ao Senhor. Mas se vocês acham que não é Ele, então se dediquem a Baal, que Ele seja o Deus de vocês. Às vezes não podiam estar naquele conflito, naquela dificuldade, olhando para um e para outro. A Bíblia diz que nós não podemos agradar a dois senhores. Nós não podemos servir a dois senhores. Nós não podemos. Nós temos que escolher somente um. E Elias está ali apresentando o Deus de Israel, o Deus criador do céu e da terra, da vida, o Senhor de todas as coisas, o único Deus em verdade, o Senhor. Ele está apresentando àquele povo. Então ele pede ao povo para que escolha. Se é o Senhor Deus, seguiu. Se não é, então que sigam a Baal. Mas a Bíblia diz, meus irmãos, no versículo que lemos, que o povo nada respondeu. Pode ser que o povo estivesse se sentindo ameaçado por Acabe e os profetas de Baal, por alguma razão, mas eles nada responderam. Sabe, quantas das vezes nós pregamos o Evangelho, eu e tantos outros pregadores, pastores, quantas das vezes pregamos o Evangelho, convidamos as pessoas para receber a Cristo, e quantas das vezes as pessoas nada respondem. A decisão está no coração, está na mente, está no coração de cada um. E nós convidamos as pessoas: tome a sua decisão, tome posição. Essa é a coisa mais importante, urgente da vida. Tudo vai ficar. Tudo vai passar. Jesus disse que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Tudo vai ficar.
Não há nada mais importante, não há decisão mais importante do que essa de que se colocar e dizer: eu quero o Senhor, eu quero a Jesus, eu quero a Jesus. Mas ele desafia o povo e o povo nada respondeu. Então Elias desafiou os profetas de Baal diante de todo o povo. Os 450 profetas de Baal, eles deviam colocar um novilho sobre a lenha e invocar a Baal. Se ele respondesse com fogo sobre a lenha, então Baal seria o Deus verdadeiro. Então, durante todo o período da manhã, os profetas de Baal clamavam, eles manquejavam, eles se retalhavam com faca, nos diz a Bíblia, até derramarem sangue, e ofereceu oferta de manjares, mas nada aconteceu. E ele está lá. Se Baal é Deus de verdade, vai incendiar o holocausto e vai queimar o sacrifício. Nada aconteceu. Então Elias, ele tomou 12 pedras, segundo o número das tribos dos filhos de Jacó, e edificou um altar. Sobre a lenha colocou o novilho. Depois fez um rego ao redor do altar. Elias mandou que enchesse 4 cântaros de água e jogasse sobre a lenha. Depois mandou que fizesse isso mais 2 vezes. Também mandou que enchesse de água o rego ao redor do altar. E então, meus irmãos, Elias orou a Deus, diz os versículos 37 e 38. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, Senhor, és Deus e que fizeste retroceder o coração deles. Então caiu fogo do céu e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e a terra, e ainda lambeu a água que estava no rego. Consumiu tudo. Ah, meus irmãos, que profeta extraordinário, que homem ímpar na Bíblia, Elias, o profeta de Deus. Aquele povo precisou de algo extraordinário. Algo acontecesse para que eles pudessem tomar a decisão. Aí diz o versículo de número 39. O que vendo todo o povo, caiu com o rosto de terra e disse: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Aí o povo reconheceu. Se o Elias, enviado por Deus, tomar posição, desafiar o povo, e Deus realizar aquele milagre diante de todo o povo, para que o povo tomasse decisão, escolhesse, não ficasse mais em dúvida, e diz a Bíblia que todo o povo reconheceu que o Senhor é Deus. O que é que você está esperando acontecer para tomar uma decisão a respeito das coisas de Deus? A respeito das coisas espirituais. Às vezes as pessoas estão esperando acontecer algo na sua vida, alguma coisa que lhe leve para o deserto, alguma coisa que lhe traga uma dificuldade, uma tragédia, às vezes uma enfermidade, um problema na vida. Não, Deus existe, eu preciso procurar a Deus. Deus vai me ouvir, Deus vai socorrer. E Deus é tão bom que socorre. O que é que nós precisamos para crermos e tomarmos decisão a respeito das coisas de Deus? Todos nós precisamos tomar a decisão de aceitar Jesus como o Senhor da nossa vida. Isso é uma decisão, uma escolha. E nós não podemos ficar entre 2 ou 3 pensamentos. Isso é uma coisa objetiva na nossa vida, uma coisa necessária e urgente. Nós precisamos decidir sobre receber a Cristo como o Senhor da nossa vida. A decisão de abandonar os nossos pecados para seguir o caminho do Senhor. A decisão de colocar o Senhor em primeiro lugar na nossa vida. A decisão de consagrar a nossa vida inteiramente ao Senhor. A decisão de efetivamente nos comprometermos com o Senhor da igreja. Decisões espirituais que precisamos tomar. Até quando
ficareis entre dois pensamentos? Até onde ficareis na dúvida? E o tempo está correndo, o tempo está passando. E a gente não percebe que a oportunidade vai junto com o tempo. Muitas das vezes, meus irmãos, nós perdemos a condução por causa da dúvida. Pego esse trem ou não pego? É o parador ou é o direto? Vou ou não vou? Quantas das vezes? Aí o trem para, o trem vai embora e a pessoa fica. Demorou a tomar a decisão. E, meus irmãos, as coisas passam muito rápido diante de nós. As oportunidades passam muito rapidamente diante de nós. A palavra do Senhor nos diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. É Deus querendo entrar na nossa vida, entrar no nosso coração, ser o nosso Senhor, o nosso Salvador. Eu bato, eu estou à porta, eu quero entrar. A porta é a sua vida, a porta é somente o seu coração. Eu quero entrar. Ele bate. Qual é a decisão? Qual é a escolha? Em Isaías capítulo 55, 6, a Bíblia diz: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. O homem precisa tomar a decisão certa e no tempo certo, enquanto há tempo, enquanto há possibilidade. Porque a Bíblia diz que haverá um tempo em que não teremos mais tempo. Quando isso vai acontecer? A Bíblia diz: não sabemos. Mas vai chegar uma hora que não tem mais tempo. E naquele dia muitos procurarão. A gritaria, a correria, o desespero. Alguém querendo ouvir a palavra. Alguém querendo ouvir uma mensagem, um cântico. Alguém buscando a igreja. Alguém querendo tomar decisão, posição diante de Deus. Será tarde demais. A Bíblia diz sobre tudo isso. São as informações que nós temos para nos ajudar a decidir. Coisa triste, meus irmãos, o ser humano passar a sua existência sobre a face da terra. E às vezes tendo tanta oportunidade de escolher o Senhor, de andar no caminho do Senhor. E às vezes em dúvida, às vezes não tomando a posição certa, a decisão certa, o tempo vai passando, as oportunidades vão embora e chega o final da vida e não tem mais oportunidade. Não tem mais chance, acabou. E as pessoas assim, meus irmãos, quando chegar diante do trono de Deus e tiver que enfrentar o juízo e a condenação, o que elas vão dizer? Se as pessoas disserem: eu não sabia, não dá para enganar Deus, não dá para enganar Deus, né? Eu não sabia, nunca me convidaram. Deus pode passar um filme da nossa vida no telão da eternidade. Olha lá. Quantas vezes você teve oportunidade e não quis? Quantas vezes você teve oportunidade, deixou para amanhã, deixou para outro tempo? Felizes aqueles, meus irmãos, que compreendem esta necessidade espiritual que nós temos. Nós temos essa necessidade espiritual de Deus, do perdão de Deus, da graça, da salvação. Nós podemos valer muito, meus irmãos, para este mundo, para as pessoas que nos cercam, que nos amam. Mas pode estar certo, nós valemos muito mais para Deus. Nós valemos muito mais para Deus. Ao ponto de que Jesus veio ao mundo, Filho de Deus, morreu na cruz, Cordeiro de Deus, para tirar o pecado da nossa alma, do nosso coração, que nos dá vida eterna. Você que está aqui esta noite, você gostaria de tomar uma decisão como essa? Neste momento em que eu vejo algumas cabeças se dobrando, orando, pedindo a Deus que lhe ajude, lhe abençoe. Uma decisão que você pode tomar como jovem, como adolescente, como adulto. Uma decisão importante na sua vida. Que decisão? A decisão de receber a Cristo como Senhor. Crendo nele, vindo para ele, por inteiro, com alegria, de todo o coração, com toda a confiança, abrindo a sua vida e seu coração para Jesus, escolhendo ele e somente ele, deixando para trás todas as outras coisas que não agradam a Deus, que Deus
A Bíblia está aí para nos ajudar, nos conduzir em sabedoria. Você gostaria de ser um discípulo de Jesus também? Gostaria de ser um servo de Jesus? Dizer como aqueles disseram naquela época, Ele é o Senhor. Você quer escolher o Senhor hoje para a sua vida? Se alguma pessoa assim gostaria de levantasse a sua mão, eu gostaria de saber, você que está aqui conosco, talvez não seja crente ainda, eu não conheço a realidade das pessoas que estão aqui. Mas Deus sabe, você sabe da sua realidade. Você precisa de Jesus na sua vida, quer recebê-lo como Senhor hoje, para segui-lo pela fé. Se tem alguém aqui nessas duas aulas, pode levantar o seu braço. Quero lhe estimular a tomar essa decisão. Decisão espiritual. Isso tem consequência para toda a vida. E mais do que isso, tem consequência para a eternidade. Alguém aqui à minha esquerda que deseja tomar essa decisão, é o seu momento, é a sua hora. Deixe o Espírito Santo de Deus falar no seu coração. Muito mais do que a voz desse pastor, tão limitado, mas o Espírito de Deus, Ele que fala no seu coração. Você quer tomar essa decisão? Não é crente ainda, não está seguindo a Jesus, de acordo com os princípios bíblicos. Quer fazer isso hoje? Você quer receber a salvação de Jesus? Levante o seu braço. Lá na galeria alguém? Talvez alguém afastado do reino e quer a sua reconciliação com a igreja, o seu reencontro com o Senhor. Se tiver alguém, pode erguer o seu braço. Se não há ninguém que tome essa decisão agora, nós vamos estar orando, encerrando o culto. Deus abençoe a todos e esteja conosco no próximo domingo, na próxima oportunidade. Vai ser uma alegria recebê-los aqui. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, aplica a Tua palavra sobre as nossas vidas, com poder e graça. Cremos que só o Senhor é Deus. Nos reunimos pela fé para glorificarmos o Senhor. Recebe, ó Deus, o nosso culto, recebe o nosso louvor e a nossa adoração. E que teu Espírito Santo realize a obra que só Ele pode realizar em cada um dos nossos corações. Leva-nos em paz, abençoa-nos durante esta semana. Aqueles que estão atravessando dificuldades, problemas, ó Deus, que têm tido tantas preocupações, situações difíceis para enfrentar, ajuda cada um dos teus filhos, ó Deus. Vai na frente, ó Deus, com a tua mão, vai realizando a obra, ó Deus, vai mudando a situação, as condições, vai abençoando e trazendo, ó Deus, a bênção para cada um dos teus filhos. É o que nós te pedimos e agradecemos.